Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo você vai aprender uma forma de realizar buscas de um modo muito mais avançado que o PROC-V. O PROC-V é uma função muito boa, mas ele tem limites e chega em determinadas situações onde o PROC-V não resolve a tua necessidade. Como nesse exemplo aqui. Digamos que eu preciso buscar os dados de uma pessoa, de uma base de dados, que eu deixei de exemplo aqui, mas eu posso buscar pelo nome da pessoa, eu preenchendo o nome corretamente, vem todos os dados aqui. Mas se por algum motivo tu não tem o nome da pessoa e quer buscar pelo CPF da pessoa, que também tem nos dados, eu quero que ao digitar o CPF ele também traga os dados aqui para nós. Isso com o PROC-V, de forma natural, não tem como fazer. Eu vou mostrar uma forma de fazer aqui utilizando as funções índice e corresp. Vamos lá. Para fazer isso, a gente vai ter que utilizar as funções índice e corresp de uma forma bem avançada. Vamos lá. Eu vou começar buscando o endereço aqui. Deixei esse nome de exemplo, que eu sei que tem na base de dados. Vou buscar aqui o endereço. Primeiro, eu vou buscar pelo nome. O nome está aqui. O que eu vou ter que fazer aqui? Por enquanto, onde está escrito nome ou CPF, eu vou deixar escrito só nome. Depois a gente vai modificar isso. Ó, botei o nome. E vou buscar aqui o endereço. Eu vou colocar aqui, então, igual. A função índice é a função índice que traz o valor para nós. Então, a função índice, o que eu vou selecionar agora na matriz? Vou selecionar toda a tabela. Eu vou pegar todas as colunas aqui, ó. Eu não sei o limite de linhas, então vou selecionar de A a E, certo? Ponto e vírgula. Vou botar mais para cá para ficar fácil de enxergar. No número de linha, ao invés de eu digitar o número de linha, eu vou usar a função corresp para trazer em qual linha está o que eu estou buscando. Eu vou abrir aqui a função corresp. O valor procurado, então, vai ser o valor que está aqui nesta célula, por enquanto só o nome. Ponto e vírgula. Onde eu vou procurar este valor? Eu vou procurar este valor na coluna dos nomes, que está aqui. Ó, por enquanto, da forma tradicional. Ponto e vírgula. E o tipo de correspondência é exata. No caso, eu coloco o número 0 aqui. Ponto e vírgula. Aqui eu defini em qual linha está o resultado que eu vou buscar. Agora eu preciso dar mais um ponto e vírgula depois de fechar os parênteses do corresp. E eu tenho que determinar o número da coluna no qual eu quero trazer este endereço. O número da coluna é fácil, também vou usar a função corresp. Na função corresp, o que eu estou procurando agora? Qual é o elemento que me determina em qual coluna eu estou? São os campos aqui, ó, da tabela. Lá em cima está escrito o CPF, telefone, e-mail, endereço. Então, vou me guiar por estes campos aqui. O que eu vou procurar agora é o endereço. Então, aqui já está escrito endereço, ó, eu vou clicar aqui. Endereço. Tem que tomar cuidado para que o que está escrito aqui tem que ser exatamente igual ao que está escrito no campo da minha tabela. A palavra endereço. Show? Ponto e vírgula. Onde eu vou procurar? Vou procurar esse endereço. Como agora eu estou buscando o número da coluna e não o número da linha, eu vou procurar o endereço na primeira linha da tabela. Então, ao invés de eu selecionar uma coluna inteira, eu vou selecionar essas linhas aqui, ó, onde estão os campos, os cabeçalhos da minha tabela. Selecionei aqui do nome até o endereço. Agora, dou outro ponto e vírgula, aviso que é correspondência a 0, fecho o parênteses da corresp e fecho o parênteses da índice. Vou dar um Enter. E olha só que legal, trouxe a rua 6792. Vamos procurar aqui o Adenir. O Adelir está aqui, ó, rua 6792. Vamos testar outro nome? Vou copiar aqui o nome do Anderson. Copiei, vou colar aqui, vou dar um Enter. Olha só, rua 2542. Cadê o Anderson aqui? Ó, rua 2542. Quer dizer, então, que está... Vou voltar aqui, vou dizer que está funcionando, então, essa função com os dois elementos. A gente vai precisar usar os dois elementos para conseguir buscar também por CPF. Para fazer isso, vamos entender bem a função aqui. Vou abrir a função do índice. Então, vamos lá. O que traz realmente o valor é a função índice, que é a que está aqui. Ele está trazendo a função do endereço. Então, selecionei a tabela toda, como já está aqui. Está correto, não vou ter que mexer.
A função corresp, a primeira função corresp, traz o número da linha, né? Como é que ele traz o número da linha? Ele está buscando o que está neste campo aqui, no caso o nome, e ele está buscando, vai encontrar esse nome na coluna A, de A a A, que foi o que eu coloquei aqui. Se a gente olhar aqui, ó, foi o que eu selecionei. Só que para eu mudar para o CPF aqui, ele vai procurar na coluna A inteira. E ele não vai encontrar o CPF na coluna A, porque o CPF está na coluna B. Então eu preciso conseguir atualizar esse endereço aqui, no momento que eu mudar aqui o valor para o CPF, para que ele consiga buscar. Aqui na parte da coluna, segunda parte aqui, ele está buscando a coluna do que está escrito aqui. Então eu também não vou ter que mudar. O grande segredo para mudar isso, e por isso que tu não vai conseguir fazer isso com a função procv, é que eu preciso atualizar este endereço aqui. Vamos testar aqui. Eu vou botar um CPF aqui, eu vou copiar um CPF daqui e vou colar aqui para ver se ele funciona. Ó, não funcionou. Calcular valores. Para que ele funcione, eu preciso chegar aqui e atualizar, procurar o CPF na coluna do CPF, que no caso aqui não é a coluna A, é a coluna B. Ó, mudei aqui para a coluna B, vou dar um Enter, então aí ele encontra a rua correspondente a este CPF. Então o grande segredo, a grande complexidade está em conseguir atualizar dinamicamente esse endereço aqui. Existem mais de uma forma de fazer essa atualização, mas eu vou mostrar uma que eu considero muito prática, que é nomeando as células. Como assim? Bom, vamos lá. Essa coluna aqui do nome, eu estou selecionando a coluna inteira, ela sempre vai conter o nome das pessoas. Então eu posso nomear essa coluna inteira, esse intervalo inteiro de células, para um nome. Esse nome vai conter todos esses dados. Então eu selecionei toda a coluna, ó, clicando no A, e aqui, ó, na caixa de nome, onde está escrito A1, eu mudo para nome. Nome mesmo, porque é o nome do usuário. E vou dar um Enter. Ó. Agora, quando eu clico em qualquer célula, ele mostra o endereço da célula. Mas quando eu seleciono a coluna inteira, ele mostra que esse intervalo de células contém o nome. Vou fazer a mesma coisa com o CPF. Ó. Vou selecionar a coluna B inteira. Vou chegar aqui, vou botar CPF e vou dar um Enter. Ó, agora a mesma coisa. Agora, estes dois intervalos de células, eles estão nomeados. A palavra CPF, aqui o nome CPF, corresponde à coluna B inteira. E a palavra nome corresponde à coluna A inteira. Como é que eu posso fazer, então, usando esses nomes aqui na função? Vou chegar aqui. E agora, ao invés de eu botar de B a B, que corresponde ao CPF, eu posso escrever aqui CPF. Repara que quando eu comecei a escrever, já apareceu aqui para mim, ó, CPF. Vou clicar aqui e vou dar um Enter. Olha só. Quando eu mudei aqui para CPF, ele entende que essa palavra CPF aqui, que não está entre aspas, ela corresponde a um intervalo de célula. Qual é o intervalo de célula? A coluna B inteira. Vamos testar aqui agora, mudando para um nome aqui. Vou pegar um nome aqui de exemplo, copiar esse aqui, vou chegar aqui e vou colar só os valores dela. Tá? Adriana, ele não encontrou aqui. Vou mudar aqui então de CPF para nome e vou dar um Enter e olha só, ele consegue encontrar a linha. Já que agora, aqui, para eu atualizar esse endereço, eu só tenho que mudar a palavra nome para a palavra CPF e assim por diante, já fica um pouco mais fácil. O que eu posso fazer? Ao invés de escrever aqui a palavra nome, eu vou apagar e eu vou selecionar esta célula aqui. Nessa célula aqui está escrito nome, certo? Se eu dar um Enter aqui, vai funcionar? Não. Por quê? Porque para funcionar, o Excel tem que entender que este elemento aqui, essa célula, contém um endereço de célula. E aqui contém a palavra nome. Ele entende que é uma palavra e não um endereço. Apesar de ser exatamente a mesma palavra, ele não vai encontrar. Como é que a gente pode fazer isso, então, para funcionar? Para transformar um texto em uma referência de célula, existe uma função,
É uma função que poucas pessoas entendem como ela realmente funciona, mas ela faz exatamente, ela pega um texto e transforma em referência de célula. Nesse caso aqui, quando eu tento fazer esse procedimento, ele não vai funcionar porque ele entende que isso aqui é um texto. A palavra nome é um texto e não é um nome de uma célula. Então, o indireto transforma exatamente isso, transforma este texto em um endereço de célula. E se ele encontrar um endereço de célula que tenha o nome nesse caso, ou o nome CPF, ele vai conseguir identificar e vai funcionar a nossa função. Eu vou botar aqui, então, ao invés de G2, eu vou botar a função indireto. Olha ali, ó, função indireto. Abrir o parênteses dela e vou clicar aqui no texto onde tem o nome. E fecho o parênteses da função indireto. Tá? Vou dar um Enter agora e olha só, funcionando certinha. Então, a função indireto é só para ele conseguir entender que este texto aqui corresponde a um nome de célula. Obviamente, precisa existir esse nome de célula, por isso que eu criei antes. Vamos fazer o seguinte agora. Então, se eu mudar aqui para um CPF qualquer, vamos pegar outro CPF aqui. Ó, vou copiar esse CPF aqui, vou colar no lugar do nome. Vou colar aqui. Tá? Ele perdeu o endereço, mas se eu mudar agora aqui de nome para CPF e dar um Enter, olha só, ele consegue encontrar. Então, para que eu consiga buscar agora ou pelo nome ou pelo CPF, eu preciso mudar aqui sempre, avisar, olha, vou buscar por nome ou vou buscar por CPF. E da mesma forma, eu poderia usar qualquer outra coluna aqui. Para ficar mais prático, eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no CPF, vou lá em validação de dados, ó, dados, validação de dados. Vou criar uma validação estilo lista. E eu vou avisar que eu quero que mostre na minha lista a palavra nome, ponto e vírgula, e a palavra CPF. E vou dar um OK. Olha só agora, ó, tem aqui ó, nome e CPF. Se eu fizesse isso para todas as colunas, eu podia selecionar a coluna inteira aqui para ele mostrar na lista. Então, de forma prática, eu mudo aqui. Estou buscando por nome ou estou buscando por CPF. Nesse caso aqui é um CPF, ó, então mudei para CPF. Para replicar essa função em todas as outras aqui, é fácil, é só copiar. Só que eu tenho que fixar algumas células aqui. Essa aqui não precisa fixar, porque já está inteira. Aqui, a célula do H2, é onde eu busco a informação, ela precisa estar fixa, sim, apertar F4 aqui. O indireto de G2 precisa estar fixo também. Vamos olhar aqui, o G6 é onde eu atualizo o endereço. Eu não quero que ela fique fixa, eu vou copiar para baixo, ela vai descer aqui para o G7, E8 assim por diante. E esse intervalo aqui de A1 a E1, que é os campos da tabela, os cabeçalhos, precisa estar fixo também. Ó, apertei F4 para fixar. Vou dar um Enter, se tudo deu certo, quando eu copiar aqui para telefone, é para funcionar. Ó, pegou o telefone e vou puxar para os demais aqui. Legal? Vamos testar aqui, ó, o CPF puxou o CPF igual, então tá certo. Vamos ver o e-mail aqui, o CPF 7780, onde é que tá? Não está formatado aqui o número, né? Senão ele estaria com a formatação antes aqui. Cadê o CPF 7780? Tá aqui, ó, 7780 540 40. Anderson Bittencourt, não puxei o nome ali, mas os telefones aqui, ó, começa com 295 e o e-mail é teste-e-mail16. Tá aqui. Para pegar aqui para o nome, é a mesma coisa, só puxar aqui, ó, para cima daí. Ó, Anderson Bittencourt tá funcionando. Então agora consegue buscar os dados da pessoa tendo o nome da pessoa, procurando o nome aqui, ou mesmo procurando o CPF. Sempre atualizar aqui, ó, estou buscando por nome ou estou buscando por CPF, tá? Se eu pegasse aqui ó, esse nome aqui e jogasse para cá e mudasse aqui para nome, ia funcionar também. Nesse caso aqui, eu estou tendo que digitar os valores, né? Se eu botar um valor que não existe aqui, ele vai tirar de todos. Para mim criar uma lista suspensa com os nomes e com os e-mails, com os e-mails não, com o CPF. Toda vez que eu mudar aqui para nome, mostra todos os nomes aqui. Quando eu mudar para CPF, mostra todos os CPFs aqui. Tem como fazer também, vai ficar mais prático ainda. Como é que eu faria? Seleciono essa célula aqui, então, onde eu vou digitar os dados. Vou na guia dados, validação de dados. E agora, eu vou criar uma validação estilo lista. E a fonte da validação vai ser este campo aqui.
Por quê? Eu acabei de mostrar que eu nomeei os campos. Existe um intervalo chamado nome e existe um intervalo chamado CPF. Só que eu mostrei que para realmente funcionar, para ele entender este texto aqui CPF como o endereço de célula CPF que eu criei, eu preciso usar a função indireto. Então aqui na fonte eu vou fazer a mesma coisa. Eu coloco igual indireto, que é o nome da função, abre parênteses, clico nessa célula aqui, que vai ser a célula onde vai mudar, e fecho parênteses. Vou dar um OK. Olha só que interessante. Está o CPF aqui, né? Vou clicar aqui e olha só todos os CPFs que nós temos. Vou pegar um aqui, puxou os dados. Aqui, se eu mudar este para o nome, agora vai apagar, né? Eu vou chegar aqui e tem todos os nomes das pessoas. Vou clicar aqui e ele atualiza esses dados para nós. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até uma próxima aula.